Quem aqui já se pegou ajudando todo mundo e, quando percebeu, estava exausta, frustrada ou se sentindo sozinha? Hoje vamos falar de algo muito comum em pessoas sensíveis, amorosas e empáticas. Algo que não nasce do egoísmo, mas sim do amor. E que, mesmo assim, pode machucar profundamente. Vamos falar da Síndrome da Salvadora. Já ouviu falar? Vamos entender então o que é. A Síndrome da Salvadora é um padrão de comportamento em que a pessoa sente uma necessidade intensa de ajudar, resgatar ou consertar o outro. Coloca as necessidades do outro sempre à frente das suas. Se sente responsável pelo bem-estar físico, emocional e até material das pessoas. Confunde amor com sacrifício. A salvadora acredita lá no fundo que o valor dela está no quanto ela é útil para os outros. Não é amor incondicional, não é controle. É uma tentativa inconsciente de garantir para si amor, aceitação e pertencimento. Quais são alguns comportamentos típicos da salvadora? Ajudar mesmo quando está exausta. Sentir culpa ao dizer não. Acreditar que, se eu não fizer, ninguém faz. Ficar em relacionamentos difíceis tentando mudar o outro. Justificar atitudes abusivas ou negligentes. Ter dificuldade de pedir ajuda. Ignorar sinais do próprio corpo. Cansaço, dor, ansiedade. Ajudar mesmo que ela não tenha condições para isso. Por exemplo, condições emocionais, físicas ou até financeiras. Ela dá um jeito e faz. A salvadora não percebe que, enquanto salva todos ao redor, ela está se abandonando. Preste atenção nessa história. A mulher que distribui água. Imagine uma mulher no deserto carregando um balde de água que ela vai precisar para o seu uso. Ao longo do caminho, ela encontra pessoas sedentas. Ela encontra alguém que pede a ela um pouco. Ela dá. Depois outra e mais outra. E assim ela vai distribuindo sua água, até que em certo ponto o balde está vazio. Ela olha ao redor e percebe que todos se abasteceram e seguiram seus caminhos. E ela ficou ali, sem água, cansada e sem ninguém. A Síndrome da Salvadora faz exatamente isso. Nos ensina a dar tanto que esquecemos de nos nutrir. Mas existe um ganho secundário em ser salvadora. A pessoa salvadora ajuda apenas por amor. Ela ajuda por ser necessária e também para se sentir segura. Quando a salvadora percebe que alguém precisa dela, algo acontece dentro dela. Ela se sente útil, ela se sente importante, valorizada, com um lugar garantido na vida do outro. Inconscientemente ela pensa: enquanto alguém precisar de mim, eu existo.
No início, ajudar até gera felicidade e um prazer emocional. É uma forma inconsciente de regular a própria dor, o medo do abandono ou da rejeição. Mas com o tempo, o custo aparece. Quando a salvadora se doa demais ou quando ela se coloca sempre disponível, o outro se acostuma. Com o tempo, o outro acha que você não tem mais escolha, que é sua obrigação. A escolha de dizer sim ou não passa a não existir. O que era escolha no começo vira obrigação. Então, quando a salvadora finalmente diz não, se cansa ou se ausenta, o outro reage muito mal, reclama, se frustra, cobra. E isso gera uma dor profunda, porque reforça aquela crença antiga. Só sou amada quando estou servindo. Quem aqui já ouviu ou sentiu isso? Está vendo? Só se lembram de mim quando precisam de algo. Se eu não posso ajudar, me abandono. Nesse momento nasce o ressentimento. A pessoa começa a pensar: como as pessoas são ingratas. Eu faço tudo e ninguém reconhece. Mas a ingratidão que a salvadora sente não vem do outro, vem do fato de ela ter dado além do que podia, esperando ser vista. Ela sente uma sensação de ser insubstituível. Quando a salvadora acredita que só ela dá conta, só ela entende, só ela sustenta, se ela não fizer, ninguém faz. Isso traz uma falsa sensação de controle, segurança e pertencimento. Mas a verdade é, ela precisa se sentir necessária por medo de não ser aceita. Mas por que algumas pessoas têm essa necessidade? Como toda emoção tem uma razão e esse medo tem uma raiz. Quais são as feridas emocionais por trás da síndrome da salvadora? Veja se você identifica alguma dessas feridas em você. Ferida da rejeição. A criança aprende: só sou amada quando sou útil. Medo profundo de não ser reconhecida. Ferida do abandono. Crescer sentindo que precisava cuidar emocionalmente de alguém. Aquela criança que se tornou forte, madura e responsável cedo demais. Aquela criança que se sentia responsável até pela felicidade dos pais. A ferida da invalidação emocional, quando seus sentimentos não foram vistos ou acolhidos. Aquela criança que se sentia invisível em casa. Aprendeu a engolir o que sentia para não incomodar. A ferida da inversão dos papéis. A criança que precisou cuidar dos pais ou dos irmãos. Aprendeu que mostrar amor significa se sacrificar. A salvadora foi uma criança que não pôde ser cuidada como precisava. Como a salvadora é nos relacionamentos? Eu sei que aquela pessoa pode mudar. Ele teve uma infância difícil, eu preciso ter paciência. Como ela é na família? Eu preciso ajudar porque é meu filho, porque é meu irmão, porque é minha mãe, e assim vai. Se prontifica para ajudar, mesmo que a outra pessoa não peça.
procura ser o apoio emocional de todos. Como a salvadora é no trabalho, assume responsabilidades além do seu limite, tem medo de decepcionar. Mas tudo tem um custo, não é? Qual o custo e quais as consequências da pessoa salvadora? Vive em constante ansiedade, tem um cansaço crônico e uma sensação de vazio constantemente. Nós não estamos falando aqui em ser uma pessoa insensível, que não se importa com ninguém, não é isso. Ajudar não é o problema. O problema é ajudar se anulando, dando mais do que você tem para dar, sacrificando sua saúde mental, emocional ou material. Então, antes de salvar alguém, eu quero que vocês respondam a essas 10 perguntas. Primeiro, essa pessoa realmente pediu ajuda ou eu me ofereci para não me sentir desconfortável? Muitas vezes a salvadora ajuda para aliviar a própria ansiedade e não a dor do outro. Segunda pergunta: o que eu estou sentindo agora no meu corpo ao pensar em ajudar? Vontade de falar não, mas não consegue? Cansaço? Ansiedade? O corpo nunca mente. Se já tem peso, provavelmente já é demais. Terceira pergunta: se eu disser não, o que eu temo que aconteça? Medo da pessoa se afastar? Medo de ser criticada? Medo de ser vista como egoísta? Essa pergunta revela a ferida que você guarda. Quarta pergunta: eu estou ajudando por amor ou para garantir o meu lugar na vida dessa pessoa? Será que eu estou usando a minha ajuda como moeda de troca emocional? Quinta pergunta: essa ajuda me nutre ou me esgota? Se eu não tiver nenhum retorno ou nenhum reconhecimento, isso vai me trazer ressentimento depois? Sexta pergunta: se eu fizer isso agora, estarei respeitando os meus limites? Se lembre que colocar limites não afasta quem te ama. Limites só afasta aquele que só se interessa pelos benefícios que você pode proporcionar. Sétima pergunta: estou assumindo uma responsabilidade que não é minha? Por exemplo, assumir consequências de escolhas erradas que o outro fez? Oitava pergunta: se ninguém perceber a minha ajuda, se ninguém agradecer ou se ninguém retribuir, como vou me sentir? Essa pergunta mostra se existe uma expectativa por trás dessa ajuda. Nona pergunta: mesmo ajudando o outro, eu ainda consigo focar nas minhas necessidades? E décima pergunta: e se dessa vez eu me escolhesse, o que aconteceria? Lembre-se, a verdadeira ajuda não nasce porque você sente culpa ou medo. Ela nasce de um coração inteiro, que ajuda porque tem condições de ajudar, e não de um coração exausto e sobrecarregado.